Eu sei muito bem, ter a conta sempre vazia é frustrante, é estressante. Eu também passei por isso, então posso te entender muito, mas muito bem. É por isso que, neste vídeo, quero falar sobre 10 motivos pelos quais sua conta bancária está sempre vazia. Sei exatamente o que você está pensando, Fábio Marchione. Minha conta está sempre vazia. Os salários são baixos, ganho pouco, a inflação está nas alturas e o custo de vida aumentou muito. Tenho muitas despesas, são esses os motivos pelos quais minha conta está sempre vazia. É verdade, em parte porque esses são os motivos pelos quais eu também pensava que minha conta estava sempre vazia. Em vez disso, descobri que os motivos eram outros. Então, certamente esses 4 motivos que você listou afetam o fato de sua conta estar sempre vazia. Mas no final deste vídeo, você entenderá qual é o verdadeiro motivo por trás desse problema, que é o problema de muitas pessoas na Itália. Se você quer entender como gerenciar melhor seu dinheiro, talvez crie um fundo de emergência e economize. Inscreva-se no canal porque neste canal eu falo exatamente sobre isso e te ajudo a fazer exatamente esse tipo de transformação. Que é a mesma transformação que eu fiz. Aliás, porque eu também estava na mesma situação. Conta sempre vazia. Chegar ao fim do mês era uma tragédia, mas consegui reverter minha situação. Então, vamos começar imediatamente com os 10 motivos. O primeiro é a falta de um orçamento anual e mensal. Ter claro na cabeça quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, mas principalmente para onde vai, é fundamental para começar a reverter sua situação financeira. Porque se você chega ao final do mês apertado e está se perguntando, mas onde diabos foi parar o meu dinheiro? Ou se quando você recebe seu salário, em uma semana 70% dele se vai sem que você perceba. E você não consegue explicar o porquê. Isso significa que você não sabe para onde seu dinheiro está indo, como está sendo distribuído e onde está sendo gasto. E para fazer isso, você precisa de um orçamento anual, que é simplesmente um arquivo onde você tem a lista de todas as suas despesas, divididas mensal ou trimestralmente. Não sei quanto, talvez possa ser sobre as contas ou outras despesas, mas você precisa ter clareza sobre a sua situação, porque se não tiver isso, é como tentar construir uma casa sem ter uma fundação sólida. O orçamento representa a fundação da sua casa. Além disso, se quiser, na descrição deste vídeo, você também encontrará uma planilha do Google que eu mesmo criei para começar, justamente a criar o seu orçamento anual. O motivo número 2, ligado ao motivo número 1, é a falta de consciência. Ou seja, quando eu estava quebrado, não tinha consciência das minhas finanças e então era o dinheiro que comandava a minha vida, era o dinheiro que controlava a minha vida. Em vez do contrário, esse é o tipo de transformação que você deve fazer, ou seja, você deve controlar o seu dinheiro e não o contrário. Porque a partir do momento em que justamente o dinheiro vai embora sem que você perceba, bem, a própria frase diz que você não está ciente de seus gastos. Ok, você tem muitas despesas, mas quais são? Quais são as despesas que mais afetam o seu orçamento e, portanto, esvaziam a sua conta mais rapidamente? Existem despesas úteis, despesas inúteis, despesas que você poderia eliminar. Ou seja, se você não sabe responder a essas perguntas, significa que você tem uma falta de consciência financeira. E isso, fique tranquilo, porque é o problema de muitas pessoas na Itália. Por esse motivo, eu também te convido a compartilhar este vídeo no WhatsApp ou nas suas redes sociais para espalhar um pouco essa mensagem. É verdade que os salários são baixos e que o custo de vida aumentou, mas é exatamente por isso que você precisa aprender a gerenciar melhor o seu dinheiro e o seu salário. Ponto número 3. Sei que será difícil de digerir, mas viver acima das suas possibilidades. Também sei muito bem que isso não é culpa sua. Não é culpa nossa, é também um pouco culpa dos padrões que a sociedade moderna nos impôs. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o padrão para um carro, por exemplo, para muitas pessoas é um gasto de, não sei, 20 mil euros, 25, 30 mil euros. Porque você diz, caramba, para ter um carro decente, isso é o que eu deveria gastar. Os preços são esses, eu tenho que comprar o carro novo, porque tenho que estar no mesmo nível dos outros. Ok, então vamos aprofundar esse assunto aos poucos no vídeo e vou te fazer entender muitas coisas. O ponto é, se você não é um trabalhador assalariado ou tem um trabalho clássico, digamos até com um salário, talvez eu não saiba,
1.800, 2.000 euros. Um carro que custa 20, 30 mil euros está acima das suas possibilidades. E o fato de você poder comprar a prazo não significa que você pode pagar. O mesmo vale para a casa. Existem pessoas que justamente assumem com um trabalho normal, um salário normal. Digamos entre 1.500 e 2.000 euros, que eu sei que deveriam ser mais outros, blá blá blá. Não é esse o ponto. Se você tem um salário desse tipo, uma casa de 200 a 250 mil euros, é uma casa que você não pode pagar. Porque a parcela e a incidência da hipoteca ou do aluguel devem representar 20% da sua renda. Então, se você tem um salário de 2.000 euros a 400 euros, e ignore o fato de que o banco lhe dá até 30% da sua renda para a hipoteca, e o que mais? Ignore. Os bancos estão lá para vender produtos para você. A hipoteca é um produto que eles precisam vender, porque são os produtos onde os bancos ganham mais e prendem um cliente por 30 anos ao seu banco. A menos que você vá renegociar a hipoteca e tudo mais. Portanto, pessoal, cuidado ao confiar nos bancos. Dito isto, infelizmente percebo que muitas pessoas hoje querem viver acima de suas possibilidades. Querem andar por aí com o celular legal, com o carro legal, com a casa legal, roupas de grife, quando tem salários que não são suficientes, não são adequados para esse estilo de vida. Sei muito bem que as redes sociais também têm seu papel. Vemos as pessoas, queremos estar no mesmo nível que os outros e então compramos. E talvez, não sei, os sapatos de 200 euros, ou seja, quando vejo jovens adultos, talvez com os TN de 180 euros, 200 euros, mas realmente, se você tem um trabalho clássico, normal, 200 euros por um par de sapatos é uma loucura. Sei muito bem que vês todos andando por aí com esse tipo de sapato, mas isso não significa que você também deve seguir a multidão. Motivo número 4, dependência de dívidas e financiamentos. Rapazes, o pagamento parcelado e os financiamentos são criados para fazer você gastar mais dinheiro. Porque se eu não posso pagar por algo, mas quero um celular legal, o que eu faço é simples, eu pago em parcelas, mas isso não significa que então você pode pagar por isso. Porque você olha para a parcela e diz, bem, eu posso arcar com a parcela. Então, sem um orçamento preciso, quero entender como você define que pode arcar com a parcela. Bem, mas isso é outra conversa. A pergunta que faço é, se você não pudesse financiar o celular, quanto gastaria? Talvez você gastasse 300 euros, 200, 400, não sei. Certamente não gastaria. 1.001, 200, 1.500. Ok, como todas aquelas pessoas que pegam o último modelo de iPhone. Porque tanto com a operadora de telefonia eu pago 30 euros por mês durante 30 meses. Imagine, mas percebemos, 30 meses para pagar um celular? Eu não estou te julgando. É absolutamente porque eu fui o primeiro a fazer isso. Porque na época eu comprei meu iPhone 8 assim, pensando que estava sendo esperto. E no entanto, percebi depois, aprendendo a gerir o dinheiro, que é uma grande bobagem. Agora, eu compro um telefone recondicionado, gasto no máximo 400 euros como agora, que acabei de comprar este iPhone 11 OK Pro, porque de qualquer forma, sou um criador de conteúdo e preciso de boas câmeras, mas não é que eu tenha comprado o último modelo, paguei por este uma vez e não penso mais nisso. Esse é o ponto. E esse é o problema de muitas pessoas, ou seja, que baseiam suas vidas em dívidas e financiamentos. Um tipo de vida assim não é sustentável, porque a partir do momento em que você encontra um obstáculo em seu caminho, você está acabado, você se encontra com a bunda no chão. Posso entender o empréstimo e talvez o carro, porque são despesas grandes, mas tudo o resto, com uma gestão correta do dinheiro, você pode comprar à vista. Número 5. Não tem um fundo para emergências? O principal problema pelo qual a conta bancária das pessoas está vazia são os imprevistos. Os imprevistos que acontecem todos os dias, como poderia ser o carro que quebra, a máquina de lavar louça ou um monte de outras coisas. Se você tem um fundo para imprevistos, então aprende a economizar e começa a guardar dinheiro para se criar. Um colchão que, a partir do momento em que você cai, te protege, você não precisa mexer no seu orçamento mensal. Mas você tem um dinheiro à parte que é destinado, tem o objetivo próprio de pagar essas despesas. Portanto, se você não tem um fundo para imprevistos, um fundo de emergência, isso deveria ser a sua primeira preocupação, o seu primeiro objetivo. Aliás, fiz vários vídeos sobre este tema aqui no canal, te convido a assisti-los.
Porque, pessoal, vocês precisam entender que o fundo de emergência é o seu anjo da guarda. E quem não gostaria de um anjo da guarda para nos proteger? Ponto número 6, não assumir a responsabilidade pelas suas próprias finanças. O problema na Itália é que há muita ignorância financeira. E, pessoal, não é nossa culpa, é porque ninguém nos ensina. Quer dizer, alguém te ensinou a gerir o teu dinheiro? Na escola, ou os teus pais te ensinaram como economizar, como fazer um orçamento, como distribuir as tuas despesas? Não, então consequentemente você faz um pouco como acha melhor, ou pior ainda, faz como todos os outros fazem. Pena que todos os outros não gerenciam mesmo o seu dinheiro. Tentei perguntar isso também para as pessoas na rua e estas foram as respostas que me deram. E quanto à sua finança pessoal, gestão do seu dinheiro, faz alguma coisa? Não. Não, acho que faço como todos fazem. Não, olha, você pegou a pessoa mais errada deste mundo. Você, por outro lado, não. nem mesmo eu. Ganha 000 e gasta 2.000, sim. Eu também 3.000 também. 3.000, sim. Então você não economiza nada. Não, você dá um jeito, você faz um orçamento, economiza. Você tem, não sei, um método para... A gestão, eu improviso bastante, devo dizer. Ok, então você não tem um método? Há vários anos? Sim. Ok, você consegue economizar algo. Não, então tente se fazer essa pergunta. A partir do momento em que você não cuida das suas finanças, não as gerencia, não lhes dá importância, como você pode esperar ter dinheiro na sua conta corrente? Não é possível. Comece a assumir a responsabilidade, comece a gerenciar, comece a dizer, ok, minhas finanças dependem de mim. Por que reclamar que a vida é cara, que os salários são baixos, que você tem muitas despesas? Não te levaram a ter mais dinheiro na conta corrente? Assuma a responsabilidade. Comece a olhar para as suas contas e a entender para onde o dinheiro está indo. Talvez para coisas inúteis ou que poderiam ser evitadas. E isso realmente, na minha opinião, é fundamental, assumir a responsabilidade das suas finanças. Ponto número 7. Suas receitas não são suficientes ou você realmente tem muitas despesas? Como eu te disse no início, esses não são motivos falsos. São apenas motivos reais para algumas pessoas. Porque se realmente é um salário baixo, eu entendo que a sua conta corrente está sempre vazia. Mas aí o ponto é, como eu disse há pouco, assumir a responsabilidade e mudar o seu trabalho. Então, se você ganha pouco, o que pode fazer para aumentar sua renda? Você pode mudar de emprego, pode aumentar o seu valor no mercado de trabalho para ter um salário mais alto? Porque rapazes, hoje em dia existem empregos com salários mais altos e onde se pode ganhar bem, não é que não existam. Mas se você está lá e não faz nada para mudar a sua situação, é óbvio que não vai acontecer algo que fará você mudar a sua situação. E voltamos sempre à discussão de assumir a responsabilidade. Ou seja, você não pode exigir ou delegar a sua situação financeira a outra pessoa, esperando que os políticos ou o Estado resolvam o seu problema de salário. Porque, pessoal, vamos falar claramente, nós sabemos como é a situação na Itália e nunca mudou e, na minha opinião, nunca mudará. Então, o ponto é, assuma a sua responsabilidade. Se o seu salário é muito baixo, mude-o, encontre um trabalho onde você é mais bem pago. O mesmo vale para as despesas. Se você tem muitas, tudo bem, é possível cortá-las. O que você pode fazer para eliminá-las? Como você sabe que as receitas não são suficientes? Porque, pessoal, vocês sabem muito bem, eu entrevisto muitas pessoas na rua e muitas vezes me encontro falando com pessoas que ganham bem, que têm bons salários, mas não conseguem economizar. Então, nesse caso, o problema não é que as receitas não são suficientes, mas eu não sei. Viver acima das suas possibilidades, não ter consciência dos próprios gastos. E tudo o que eu listei até agora, a partir do momento em que você vai fazer um orçamento e vai listar detalhadamente todas as despesas que tem. Se as despesas necessárias para viver são maiores do que seus rendimentos, então ok, você tem um problema de renda. Mas se retirar tudo o que não é necessário, seu dinheiro é suficiente e talvez até sobre. Isso significa que você está gerenciando mal o seu dinheiro. Não é um problema de renda, ok? O que eu quero encorajar vocês a fazer, pessoal, é... Se a sua situação não te satisfaz, mude-a. Encontre uma maneira de ser feliz e estar satisfeito com seus ganhos. Não espere que alguém faça isso por você, porque não vai acontecer. Ponto número 8. Motivo número 8. Despesas recorrentes desnecessárias. Uma das principais coisas a fazer para melhorar sua situação financeira é reduzir ao máximo as despesas fixas. É por isso que eu digo que você deve evitar, como a peste, financiamentos e dívidas.
Porque é verdade que talvez a parcela que você paga seja pequena, mas é fixa e recorrente. E pode durar 2 ou 3 anos. Como dissemos antes, ok, 30 euros do celular, mas dura 30 meses. E às vezes existem famílias que não fazem isso por apenas um membro da família, mas talvez por 3 fazem a mesma coisa. Isso significa que você tem uma despesa de 100 euros por mês durante 30 meses. Então você vai diminuir sua capacidade de economizar por 30 meses. Por outro lado, se você comprar um recondicionado por 3 a 400 euros, você faz a compra uma vez e só essa despesa que cai naquele momento. Portanto, por favor, pessoal, preste atenção especial às despesas fixas. E aqui voltamos ao ponto número 1, o orçamento. O orçamento é fundamental para ter uma situação clara de como suas despesas estão distribuídas. A partir daqui, você pode entender exatamente quais despesas fixas inúteis pode eliminar, talvez até mesmo a partir de hoje. Motivo número 9, falta de objetivos financeiros. A questão dos objetivos, da realização dos objetivos, é algo que me importa muito. Inclusive abordo bem esse assunto no meu curso em vídeo, disponível na descrição deste vídeo, caso tenha interesse. Porque o ponto é, ok, ganho pouco, ok, não estou satisfeito com a minha renda ou a minha renda não é suficiente, ok. O que deveria acontecer para que sua renda não seja suficiente? Devo ganhar mais, 400 euros, devo ganhar mais, 600, devo ganhar mais, 1000, devo ganhar mais, 200. Estabeleça um objetivo, ou seja, agora minha renda não é suficiente, meu objetivo é aumentar minha renda em um determinado valor. Ou por mês, para estar bem, quero que entre para mim um determinado valor. A partir do momento em que você estabelece seu objetivo, sua mente também ajudará a encontrar soluções. Também ajudará você a agir em função desses objetivos. Portanto, se você não tem um ponto de referência, um objetivo a alcançar, será muito difícil fazer algo. E eu percebi isso, pessoal, com a questão do peso um tempo atrás. Agora, bem, eu sei, ganhei peso de novo e bem, não vamos abrir esse assunto. Mas qual que é a diferença entre agora e antes? Onde eu tinha perdido 13,5 kg, qual é? Meu objetivo era chegar a 70 quilos e então conseguir fazer isso. Agora, não tenho objetivos, não tenho metas de peso, não tenho algo que quero alcançar e, consequentemente, não estou fazendo nada para alcançar esse objetivo. Por quê? Porque eu não tenho. Então tente entender o que você quer para ser feliz, para estar satisfeito financeiramente. Motivo número 10, a influência social. Rapazes, como eu dizia um pouco no início, tentamos fazer o que os outros fazem. Estamos em uma companhia onde todos compram um carro novo porque querem mostrar o que podem fazer. Ou seja, estou em uma companhia de 10 pessoas, 8 têm um carro novo. Eu ando por aí com meu carro todo quebrado e também preciso comprar um novo. O que você sugere que eu faça nessa situação? Você compra um carro acima das suas possibilidades, fazendo um financiamento. E talvez, em um momento em que você nem mesmo está ciente dos seus gastos, você percebe isso. Tudo isso leva ao fato de que sua conta está sempre vazia. Portanto, cuidado, porque não é certo, na verdade, na maioria das vezes. Sim, exatamente, obviamente temos pessoas que estão na mesma situação, que têm a conta sempre vazia. Que têm parcelas e compram tudo a prazo, do celular à televisão, à máquina de lavar e não tem dinheiro de lado. Ou seja, talvez signifique que eles não estão fazendo as coisas do jeito certo. Porque eu não estou dizendo que com um salário normal você pode viver como um nababo. Mas se você gerenciar bem o seu dinheiro, você pode viver de maneira digna e criar uma estabilidade financeira. Ok. Eu não estou dizendo que você vai tirar férias nas Seychelles, em Dubai ou quem sabe onde, em hotéis 5 estrelas, mas você conseguirá viver sua vida de maneira digna? No entanto, isso também implica em não seguir a massa. Porque se as pessoas ao seu redor não estão obtendo resultados, significa que estão fazendo coisas que não estão certas. E eu sei muito bem que isso é a normalidade para muitas pessoas. Como mencionado anteriormente, para alguns, comprar o celular parcelado é algo natural, sem considerar a possibilidade de comprá-lo à vista. Recondicionado não, é realmente o padrão, é a normalidade quando não deveria ser pessoal. Ou seja, o fato de o mundo estar indo nessa direção, o mundo, muitas pessoas, não significa que seja o caminho certo. Ok, porque
As soluções para ter estabilidade financeira hoje existem, a solução está lá. Com este vídeo, realmente espero ter instigado algumas dúvidas em você, talvez questionando algumas convicções que você tem e que certamente as pessoas ao seu redor têm. Para fazer você entender que assumir o controle de sua situação financeira não é ficção científica, pode ser feito. Dito isso, inscreva-se no canal, deixe um like e nós, como sempre, nos vemos por aí.